apresentar aqui hoje para vocês, ele fez parte no início do meu mestrado em arquitetura que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só que depois a gente retirou essa parte do trabalho e ficamos só com os estudos de caso de São Paulo, tá? Mas o levantamento nas habitações no Chile já tinha sido realizado, então eu transformei isso num artigo, certo? Para introduzir o assunto. Quando a gente fala sobre qualidade e iluminação, a gente tem esse método integrado que foi desenvolvido pelo IESNA, que é a Sociedade Internacional de Iluminação, que foi desenvolvido mais ou menos nos anos 2000, e ele partiu da premissa de que avaliar qualidade de iluminação não estava mais relacionado somente a questões vinculadas a dados numéricos, ou seja, dados quantitativos, tá? Então, a partir de agora, quando a gente fala de qualidade de iluminação, a gente está olhando sobre outras óticas. Que óticas são essas? Além das questões de arquitetura, que são os códigos e as normas, que são os padrões regulamentados, as questões de segurança, as questões de forma dos ambientes, os estilos e a composição dessa arquitetura, a gente também vai ter questões relacionadas aos aspectos econômicos e ambientais, tá? Que são as questões de energia, que também estão aliadas a dados quantitativos, instalação, manutenção, meio ambiente, e principalmente a novidade que seriam as necessidades humanas, tá? O que seriam essas necessidades humanas? Além das questões de desempenho das tarefas e conforto visuais que são avaliadas nas relações quantitativas, a gente vai ter questões de comunicação social, humor, atmosfera, saúde, segurança e bem-estar, tá? Então, a partir dessas três premissas, a gente tem no centro que seria agora dito como qualidade de iluminação. Tá? Quando a gente fala de qualidade de iluminação, também a gente tem várias vertentes, tá? E aqui eu resolvi trabalhar, está vinculada à psicologia ambiental, e que ela alia a avaliação de qualidade de iluminação no viés mais perceptivo, ou seja, da percepção do usuário dentro do ambiente, tá? A percepção ambiental, ela acredita que a percepção que nós, seres humanos, temos com relação a um espaço, quando a gente faz parte de um grupo, ela geralmente é compartilhada. Ou seja, nós que temos características em comuns, quando entramos num ambiente, geralmente nós percebemos muitas características em comum sobre aquele ambiente, certo? E aí... E aí, vem aqui também o dado de que a luz natural, a luz do dia, vem sendo estudada já há algum tempo e o uso dela dentro das edificações provoca muitas questões positivas e bem-estar nos usuários, né? Porque ele é o principal regulador do círculo circadiano, que é os processos biológicos que a gente tem nos nossos sistemas operacionais, vamos dizer assim, enquanto seres humanos. Uma outra questão que tem que ser dada para introduzir e contextualizar a pesquisa é a questão do projeto centrado no usuário, tá? Na iluminação, a gente vai ter autores que vão trabalhar num centro que chama Upman Center Lighting, e que em 2012 eles fizeram também uma avaliação sobre o que seria considerado um modelo de projetar uma iluminação centrada no usuário. E aí eles trouxeram essas 7 questões que estão aqui destacadas, que seria projetar pensando no humor do usuário, na produtividade, na sustentabilidade dessa iluminação, no alcance visual, no ciclo circadiano, na percepção e na produtividade, tá? Aqui em cima também tem esse parágrafo que eu falo que o projeto centrado no usuário não é só a questão da iluminação, mas também do projeto arquitetônico em si. E no caso das habitações sociais, eu trouxe um dos exemplos do Alejandro Aravena, que é o arquiteto que todos nós conhecemos, e ele trabalha com a metodologia do incremental housing, que é pensar e trabalhar a construção daquela arquitetura junto com as pessoas, né? Que elas são a parte principal do projeto. Então, esses autores aqui, o Pinheiro, Elália e a Fernandes, que são autores brasileiros, eles falam o quê? Que nós não podemos esquecer que as influências positivas e negativas que os espaços construídos exercem sobre as pessoas são
essenciais e fundamentais para a manutenção do bem-estar daquelas pessoas. Então, a gente tem que rebater as necessidades do usuário no espaço e não ao contrário, né? Então, tem que inverter essa lógica. Então, qual foi o objetivo dessa pesquisa? Foi avaliar a percepção de qualidade natural dos moradores nas salas de estar. Eu escolhi o ambiente da sala de estar dessas habitações, nesses apartamentos chilenos. E os objetivos específicos também vão ser avaliar a satisfação e o que é chamado de qualidade da atmosfera. Então, a metodologia. Para isso, eu selecionei 2 conjuntos chilenos. O primeiro, como eu falei, foi o conjunto do Alejandro Aravena, que foi um dos primeiros dele, que é em Valparaíso, que é uma cidade do interior do Chile, e que na verdade chama Playa Ancha, que fica aqui, a gente tem a localização, ele fica bem na encosta aqui do Oceano Pacífico, tá? E depois eu escolhi essa habitação social que fica no centro, assim, de Santiago, próximo da região central de Santiago, que é do arquiteto Ivan Teodoluz, tá? Todos são dos anos ali 2012, 2014, 2013. E para escolher essas arquiteturas, a gente teve alguns parâmetros. Um deles era de ser arquiteturas premiadas, né? Porque a gente imagina que a qualidade ambiental desses edifícios vai ser melhor do que uma arquitetura que não teve um reconhecimento arquitetônico. Então, aqui tem as plantas desses edifícios. Esses pontinhos que estão em amarelo são a malhas do levantamento de iluminância que foi realizado, tá? Ele é realizado pelo eixo central, aí a gente dista para cá o eixo central das janelas, tá? E aí daqui a gente dista 50 centímetros ou 25 centímetros até terminar de completar essa malha. Para realizar essa pesquisa, nós passamos por 5 fases. A primeira foi a revisão bibliográfica, que foi o levantamento dos conceitos e das metodologias que foram utilizadas. Depois, a gente fez o levantamento de dados dos projetos, que foi realizado diretamente com os arquitetos, que eles passaram todas as informações necessárias, plantas, portas, fachadas, dados técnicos. Depois, o levantamento de iluminância. Quem não tem conhecimento do que seria um levantamento de iluminância, é o levantamento de quantidade de iluminação no ambiente, que é feito com um aparelho chamado luxímetro. E a gente vem com esse aparelhinho, o próprio punho, vai realizando nos pontos demarcados o levantamento da quantidade de luz do ambiente. Depois, o levantamento das dimensões das fachadas das escadarias. E, por último, o levantamento da percepção da qualidade da atmosfera e satisfação do ambiente do usuário. Como que é feito isso? Foi feito um questionário que foi traduzido para o espanhol. E aí eu fiz a aplicação desses questionários em 4 apartamentos de cada um desses conjuntos. Aqui, acho que o foco está meio ruim, mas até que estava para ver no computador. Aqui é a revisão, depois da revisão bibliográfica, foi feito esse levantamento de conceitos e metodologias. Então, a gente tem 2 principais metodologias. Uma que chama L, que é uma metodologia que foi desenvolvida pela marca de iluminação artificial Zumtobel, que é da Europa. Agora, eu não me esqueci se é a Alemanha ou se é a Suécia. E depois, uma outra metodologia que chama Atmosfera Métricas, que foi desenvolvida por acho que uma norueguesa que chama Vogels, tá? Então, a gente tem o quê? O que eu estou avaliando? Primeiro, a iluminância. Como que eu faço essa avaliação? Com o luxímetro. E aí, depois, eu vejo se isso está de acordo com as normas. Porque tem uma norma que regulamenta que para uma sala de estar, a gente tem que ter no mínimo tantos lux. Tá? Aí, depois, eu avalio os aspectos visuais que estão relacionados àquela questão de quantidade. E aí, nesse caso, eu vou avaliar o desempenho visual, o conforto visual, a vista, vitalidade e o empoderamento. Desempenho visual, conforto visual e vista. Depois eu tenho aspectos não visuais, que seriam a vitalidade e o empoderamento. E depois eu tenho aspectos da atmosfera, que é daquela autora que eu falei para vocês, chama Vogels, que ela avalia a percepção da atmosfera no ambiente. Essa autora acredita que essa percepção da atmosfera que a iluminação causa no ambiente, ela é compartilhada por aquela questão que vem lá da psicologia ambiental. E aí ela tem 3 níveis de avaliação da percepção da atmosfera. Um chama aconchego, o outro vivacidade e o outro tensão. Resultado das discussões.
Então, essa coleta de dados, como eu falei para vocês, ela foi feita no início do meu mestrado, tá? Que foi em 2016. Foi feita no inverno, não, desculpa, foi feito no inverno, tá? Em 4 apartamentos de cada um desses conjuntos. Aqui eu trouxe fotos, aqui em cima tem fotos do Nelson de São Francisco, que é o que fica no Santiago do Chile. Embaixo a gente tem a foto do que fica em Valparaíso, que é do Alejandro Aravena. E assim, internamente elas são até semelhantes em si, por isso que eu não trouxe todas as fotos para não ficar muito cheio, tá? Aí o horário foi das 4h30 às 18h30, todos os apartamentos voltados ao norte, e a temperatura desses dias variou entre 13 e 16 graus. Aqui, ó, eu trouxe um outro dado, que é a razão da abertura de cada um desses apartamentos. Aqui, a razão da abertura do Nelson de São Francisco foi 0,12 e do Plaianche foi 0,11. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma abertura, que é o que é a razão? A razão da abertura com a metragem do espaço. Então, a gente tem uma abertura onde, por teoria, a gente teria a entrada de mais ou menos uma quantidade de iluminação aproximada, tá? O que eu quero deixar para vocês é que nenhum dos dados não tem uma conclusão específica. Como foi um processo inicial de descobrir como se ia realizar essa metodologia, então a gente tem uma pesquisa mais experimental, focada muito no processo qualitativo, tá? Que vai vir muito do olhar do pesquisador e muito na questão das respostas dos usuários para os questionários, tá? Mas esses dados técnicos a gente tem que trazer para poder gerar as nossas conclusões, tá? Depois eu coloquei aqui os dados do levantamento Lux de cada um dos apartamentos. Aqui no conjunto Nelson de São Francisco, a gente vê que a gente tem maior quantidade de Lux, tá? Dos apartamentos, e no Plaianche a gente vai ter menos. Com relação à satisfação, 70% dos moradores gerais se mostraram satisfeitos. Aqui embaixo eu tenho a refletância das paredes desses apartamentos, tá? Para cada um desses apartamentos. O que é a refletância? É a capacidade que o material tem de refletir a luz, tá? Então, quanto maior a refletância, aqui menos ele vai refletir a luz, certo? E aqui no Nelson de São Francisco a gente tem materiais mais reflexivos e no Plaianche a gente tem menos, porque vocês viram que na foto anterior aqui, tá de tijolinho, entregue assim os apartamentos para os moradores, tá? E aí, algumas vezes eles rebocam e pintam. E provavelmente por estar em Santiago, né, os moradores conseguiram fazer isso com maior facilidade que o pessoal que estava no interior. Aí, a segunda parte do questionário, a gente avaliou a percepção da atmosfera. Na percepção da atmosfera, os moradores de Nelson e São Francisco indicaram a atmosfera, 75% dos moradores indicaram atmosferas mais confortáveis. Eu esqueci de falar como funciona esse processo de avaliação da atmosfera. A gente tem os 3 níveis lá: tensão, vivacidade e o aconchego, tá? Como que é avaliado? É uma régua métrica que tem para mais se aplica e para menos se aplica uma palavra, uma escala semântica que vai definir a percepção daquela atmosfera. Então, uma palavra que vai definir aconchego. Está para mais essa palavra ou para menos? Uma palavra que vai definir tensão, um ambiente que tem tensão. Está para mais ou está para menos, tá? E aí a gente segue com essas palavras que estão escritas aqui, que dá para ver bem no artigo, tá? Então, no Nelson de São Francisco, que é o de Santiago, os moradores indicaram que 75% dos moradores indicaram percepções atmosferas mais confortáveis, mais vivas e mais tensas. No Plaianche, eles indicaram 75% mais confortáveis, 100% menos vivos e 75% mais tensas. Isso aqui já mostra pra gente alguma coisa que a gente vai ver agora. Isso aqui, ó, é o gráfico L, que é o gráfico Sintômel. Aqui a gente tem aquelas variáveis que estavam na tabela, tá? E nesse aqui eles respondem para mim perguntas, e ao invés de ser uma escala semântica, é um gráfico de 0 a 5, tá? Esta iluminação permite você realizar suas atividades, tá? 0 ou 5, tá? E aí a gente faz uma média e aí depois marca isso no gráfico de aranha, tá? Então a gente tem o quê? Aqui são os moradores à esquerda, só
para não falar errado. Isso. É o do Playa Ancha e o da direita é do Neocírio São Francisco. Tá? Então, aqui a gente tem uma leve diferença, tá? Enquanto o conjunto Playa Ancha, eles avaliam no L que a qualidade da iluminação é boa, eles falam que a percepção da atmosfera é ruim, tá? E no Neocírio São Francisco, a qualidade é ruim, mas a percepção da atmosfera está melhor, tá? Então, esses dados, eles mostram pra gente questões sobre como é realizada a qualidade, como é realizada a distribuição dessa iluminação natural, como que é feita a entrada, se a gente tem ambientes que têm o mesmo tamanho, e tem a mesma razão de entrada, mas a gente tem uns dados de lux diferentes. No entanto, a gente tem uma percepção de qualidade maior para um e menor para outro, tá? Então, sobre quais esses parâmetros a gente pode avaliar que um espaço tem melhor qualidade ou não. Assim, enquanto avaliação, a gente consegue concluir que a gente consegue cumprir os requisitos que, no caso, seriam avaliar a qualidade, se sim ou se não. Depois, o que a gente obteve também de conclusão foi que as questões de qualidade interna das habitações de interesse social não são uma prioridade quando o arquiteto está projetando esse tipo de tipologia arquitetônica, porque também teve uma entrevista com os arquitetos e eles falaram que durante o processo de projetar habitações se perde muito essas questões de como vai ficar o ambiente interno, porque existem outras questões que são ditas e discutidas antes, certo? Só que nós estamos falando com pessoas que merecem habitar melhor internamente nos espaços que lhes é de direito, certo? Então, há necessária atenção dos arquitetos para com essas relações, tá? E espera-se que seja compreendido, que se comece a se ter atenção de que para se projetar um espaço de qualidade, principalmente com qualidade de iluminação, não necessariamente precisa ter recursos tecnológicos muito dispendiosos, tá? Quando a gente fala de Brasil, no caso que eu estou mais lá para cima, mas aqui também, a gente tem áreas e regiões que tem bastante luz natural, tá? E a gente só precisa aproveitá-las melhores. Não também deixando só entrar, tá? Porque são questões que não cabem muito no artigo, até porque tem que ser resumido, mas quando se entra muito na questão da qualidade, é que luz demais também faz mal, tá? Mas que ela, enquanto componente que cria aquele ambiente interno, ela faz muito melhorar o bem-estar dessas pessoas que habitam, tá? E o que mais? E é isso. Agradecimentos aos arquitetos responsáveis pelo projeto, às pessoas das comunidades que me receberam e a vocês que estão assistindo. Obrigada.